Voltamos mais uma vez. Vamos iniciar agora de verdade a nossa live, amém? Vou esperar os irmãos chegando aos pouquinhos. Está chegando, graça e paz, irmãos. Pronto, amém. Vamos dar início louvando ao nosso Senhor, amém? Cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e o adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e grande é o Senhor e muito digno de louvor, a alegria de toda a terra, é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e o adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
continuar louvando ao nosso Deus, declarando que nós viemos fazer aqui neste momento, na sua presença, na presença dele, do Todo-Poderoso. Amém? Louvemos. Trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Brilha mais, só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Possamos realmente fazer desse louvor uma verdade nas nossas vidas e principalmente nesse momento, que nós possamos estar adorando ao nosso Deus, amém? Neste momento eu vou passar a palavra para o pregador desta noite, que irá ministrar, o nosso irmão Robson. Continue conosco acompanhando, amém? Aleluia, meus queridos e amados irmãos. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o evangelista Robson, lotado aqui em Vida Nova, Lauro de Freitas. Estamos aqui nesta noite a convite de Deus para estar falando um pouquinho a vossos corações a palavra que Ele tem para a edificação de nossas vidas nesta noite. E sem maior perca de tempo, iremos direto à leitura da palavra
Aqueles que estão aí com suas Bíblias do lado, já que estão usando o Instagram e fica difícil usar o Instagram e ao mesmo tempo o aplicativo da Bíblia, mas creio que os irmãos estão com a Bíblia do lado, não podemos jamais perder o hábito do uso da Bíblia. Possam abri-la no livro de Eclesiastes, fica no Velho Testamento, para aqueles que ainda não conhecem, no Velho Testamento, Eclesiastes, capítulo 4. Estaremos lendo a partir do versículo 1. Eclesiastes 4, a partir do verso 1. Quem achou, diga um amém bem alto. Não ouvi nenhum amém, mas vamos assim mesmo. Amém? Leamos. Diz o seguinte: depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. E eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador. E a força estava do lado dos seus opressores, mas eles não tinham consolador. Por isso eu louvei os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. E melhor que uns e outros é aquele que ainda não é, que não viu as mais obras que se fazem debaixo do sol. Também vi eu que todo o trabalho e toda destreza em obras traz ao homem a inveja do seu próximo. Também isto é vaidade e aflição de espírito. O tolo cruza as suas mãos e come a sua própria carne. Melhor é a mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Outra vez me voltei e vi vaidade debaixo do sol. Há um que é só e não tem ninguém, nem tampouco filhos nem irmão, e contudo não cessa do seu trabalho, e também seus olhos não se satisfazem com riqueza, nem diz: para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Também isto é vaidade e enfadonha ocupação. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Melhor é a criança pobre e sábia do que o rei velho e insensato, que não se deixa mais admoestar, porque um sai do cárcere para reinar, enquanto o outro que nasceu em seu reino torna-se pobre. Vi a todos os viventes andarem debaixo do sol com a criança, a sucessora que ficará no seu lugar. Não tem fim todo o povo que foi antes dele, tampouco os que lhe sucederem se alegrarão dele. Na verdade que também isto é vaidade e aflição de espírito. Meus queridos, estava meditando esta palavra e observando, as nossas vidas, que nós somos, existe algo em todo ser humano que é a vaidade. Nenhum de nós estamos isentos da vaidade. Todos nós estamos suscetíveis à vaidade. Se alguém disser assim: eu não sou vaidoso, esse se faz mentiroso. É a mesma coisa que alguém dizer que não tem pecado, pois só um existiu que não teve pecado, que foi Cristo. Todo ser humano é vaidoso. A questão é como eu lido com a minha vaidade. A diferença está aí. Uns são mais vaidosos, outros são menos vaidosos. O grande problema é como eu lido com a vaidade. Nós vamos encontrar em Eclesiastes e em Provérbios muitos assuntos a respeito de vaidade. São muitos. Por quê? Porque ela está presente na vida do ser humano, todo ser humano, seja ele cristão ou não. Existe a vaidade. Tem um exemplo que eu costumo usar sempre para provarmos que nós somos vaidosos.
como aqui não estamos presencial, né? Mas talvez vocês possam aí, onde vocês estão agora, se olhar alguém que esteja ao seu lado e buscar se ver se tem alguém, ou pelo menos um homem, que talvez tenha mulheres, já que a moda retornou, e estamos falando de moda, estamos falando de vaidade. Se tem nesse momento algum homem vestido com uma calça rosa listrada, boca de sino, eu creio que quase com 100% de certeza de que não tem ninguém nesse instante que esteja me ouvindo. Sabe por quê? Porque isso um dia já foi moda, mas hoje não está mais na moda. E por esse motivo ninguém ousa usar, pois certamente seria ridicularizado. Porque somos assim, somos vaidosos. Um mais, outro menos. No meu caso aqui, né, eu não preciso de tanta vaidade porque eu sou bonito, por isso que a barba está assim, tá tudo bem, né? Para toda regra existe suas exceções, né? A irmã Sônia que disse que eu sou bonito. E minhas filhas também, né? Então o que acontece? A palavra de Deus diz assim, ó, né? O escritor lá em Eclesiastes diz assim, ó, depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. O que acontece? Quando fala assim que se faz debaixo do sol, é o que está, né, em toda a terra. Tudo que pode acontecer. Ele fala aqui vai falar de opressão. Opressão, todo mundo sabe o que é opressão, o que é viver uma pessoa oprimida. Nesse instante, estamos vivendo um momento de opressão mundial, onde muitas pessoas, né, estão, onde nós mesmos estamos presos dentro de casa, alguns querendo sair sem poder, uns têm coragem de sair, outros não têm. É a opressão da vida. Ele diz assim, ó, e eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador. Glória a Deus, porque alguns hoje têm consolador. Que a palavra de Deus, o próprio Cristo vai dizer que é o Espírito Santo, o Consolador. E você, meu amigo, minha amiga, que ainda não teve esse privilégio, talvez tenha tido oportunidade, mas ainda não teve o privilégio de abrir o coração para Cristo entrar na sua vida e por meio do Espírito Santo ter um Consolador permanente em sua vida para todas as ocasiões, para todos os seus problemas, né? E a força estava do lado dos seus opressores, mas eles não tinham consolador. Ou seja, aquele que nos oprimia tinha força, mas diz que os oprimidos não tinham quem o consolasse. E vai continuar dizendo, por isso eu louvei os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Observem como é que alguém dá mais crédito aos que já partiram, aos que já morreram, do que aqueles que ainda estão vivos. É porque ele vai dizer que aqueles que morreram não estão mais passando por esta situação. Geralmente ouvimos, quando alguém morre, pessoas dizendo assim, a partir desta para melhor. Alguém só parte desta para melhor se partir com Cristo, porque a vida não acaba depois desse plano terreno que vivemos aqui. Ainda existe uma eternidade e a questão é, onde viveremos essa eternidade? Com Cristo ou sem Cristo? Então só se parte desta para melhor se partir com Cristo. Se partiu sem Cristo, infelizmente, não adianta fazer missa de 7 dias, missa de 1 mês, missa de 1 ano, porque a palavra de Deus diz que depois da morte segue-se o juízo. Não há mais oportunidade de nós fazermos nada por aquele que morreram. Mas aqui o escritor de Eclesiastes, ele diz que louva aqueles que morreram por não estarem mais passando por essas opressões. Ele vai continuar dizendo, e melhor que uns e outros é aquele que ainda não é, ou seja, aqueles que ainda não nasceram, também são privilegiados por não estarem passando por estas aflições. E nós sabemos muito bem o que é aflição, principalmente nesses dias em que estamos vivendo. E não existe coisa melhor do que se apegar a Cristo. Cristo, a palavra de Deus diz assim, veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, de se tornarem filhos de Deus. Filhos de Deus. Todos, não está dizendo que é privilégio de alguns.
Se você que está me ouvindo ainda não teve oportunidade de abrir o seu coração para que Cristo faça essa obra na sua vida, aproveite nesta noite. Não deixe para amanhã não, porque a palavra de Deus diz que nós devemos fazer hoje, porque basta cada dia o seu mal, e também não sabemos o que haverá no dia de amanhã. Também vi eu que todo o trabalho e toda a destreza em obras, a obra mais perfeita, traz ao homem a inveja do seu próximo. E às vezes tem algumas tradições que não falam inveja do próximo. Diz que você trabalha por ter inveja do próximo. Porque fulano tem, eu também preciso ter. Infelizmente é uma realidade que nós vivemos no dia de hoje. Quando você vê que alguém está evoluindo, você diz, eu também preciso evoluir. Se fulano está crescendo, eu também posso crescer. E isso é verdade, é possível. Mas não devemos viver preso a estas coisas. Que a palavra de Deus também vai dizer assim, ó, não tenhas invejas do homem maligno, pois não sabes o que fazem. Ou seja, você não está sabendo o que ele está fazendo para crescer. E diz que duas coisas são suficientes para o viver do homem. O comer e o vestir. Ninguém vive nu, pois estaria aí atestando a sua insanidade mental. E ninguém vive sem comer, né? Iríamos ficar raquíticos e logo iríamos partir também para a eternidade. Então o Senhor diz que duas coisas são necessárias. Mas todos nós sabemos, e o próprio Deus nos criou, Ele sabe que a gente precisa de um lazer, precisa de uma coisa e outra. A vaidade está em nós. A questão é sabermos como lidarmos com esta vaidade, né? E Ele vai dizer isso. Isso traz inveja. E vai dizer que também isto é vaidade e aflição de espírito. Quando estamos com aflição de espírito, ainda que a palavra de Deus diga assim, ó, Cristo, o próprio Cristo disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Para nós termos bom ânimo, primeiro temos que viver pela fé. Uma palavra de Deus diz, porém o meu justo viverá pela fé. Fé em quê? Fé de que Cristo já venceu o mundo. E de que não importa o que eu passe, a minha garantia, o meu pagamento, ele já está certo. Eu tenho convicção de que eu tenho algo bom a receber. Mas ele vai dizer que isso também é vaidade. Diz assim, o tolo cruza as suas mãos e come a sua própria carne. Melhor é a mão cheia, com descanso, do que ambas as mãos cheias de trabalho e aflição de espírito. Meus queridos, o que eu quero dizer nesta noite, a palavra de Deus fala a respeito de duas situações. Quando fala-se do trabalho, diz que é necessário nós trabalharmos. O apóstolo Paulo ele vai dizer assim, ó, que devemos trabalhar. E aquele que não quer trabalhar também não coma para não ser pesado aos outros. Ele mesmo buscou trabalhar para não ser pesado aos outros. Mas também, né, isso quer dizer que é uma bênção termos o trabalho. Mas a palavra de Deus diz que também o trabalho é resultado, o trabalho com suor, é resultado do pecado que foi cometido lá atrás por Adão. Quando o Senhor diz, do suor do teu rosto comerás todos os dias. O trabalho seria pesado para poder nós termos o nosso sustento. Mas ao mesmo tempo a palavra de Deus diz que é bem-aventurado aquele que pode ter o seu sustento. Porque isso quer dizer que Deus está abrindo as portas. Isso quer dizer que Deus está nos dando saúde, condição para trabalharmos, para ter o nosso sustento. É bênção. Por isso a palavra de Deus também diz que em tudo nós devemos dar graças. Se eu tenho o meu sustento com o suor do meu trabalho, eu tenho que dar graças a Deus por isso que eu estou tendo da parte de Deus. Outra vez me voltei e vi vaidade debaixo do sol. Há um que é só e não tem ninguém, nem tampouco filho, nem irmão, e contudo não cessa de trabalhar, e também seus olhos não se satisfazem com a riqueza que já possui, nem diz, ou seja, nem para refletir. Para quem trabalho eu? Privando a minha alma do bem. Ou seja, é alguém que trabalha e só armazena e não desfruta daquilo que possui. Para isso aí nós vamos encontrar no Novo Testamento
uma parábola que fala a respeito de um homem rico e tolo, que armazena muitos bens, e depois diz que ele olha para toda a sua riqueza armazenada e diz: alma, tem depósito para muitos dias, agora come, bebe e folga. Aí o Senhor olha para ele e diz: louco, hoje te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Essa é a grande questão, meus queridos. Nós precisamos refletir. Eu preciso trabalhar, você precisa trabalhar, nós precisamos trabalhar, mas não devemos deixar a vaidade superar todas estas coisas, a ponto de eu não ter tempo para Deus. Ah, mas tempo para Deus é coisa de crente. Exatamente, tempo para Deus é coisa de crente. Ou seja, se você crê em Deus, se você é ou não um cristão, se você é ou não um membro de uma entidade cristã, uma entidade religiosa, o Salmo 100, nós vamos encontrar lá o Senhor convidando toda a terra a louvá-lo. Toda a terra. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. É assim que está lá no versículo 1. Então nós precisamos parar para refletir nisso aí. Todo mundo foi chamado para crer em Deus. Então, se eu creio em Deus e que Ele não vai me deixar faltar, pois a palavra dele diz que mesmo enquanto eu ainda estou dormindo, Ele cuida de mim. O salmista vai dizer assim, ó: deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me tem sustentado. Isso é fé, isso é convicção de que Deus está no negócio. Então, meus queridos, nós precisamos parar e refletir. Não estou dizendo aqui que vocês devem deixar de trabalhar, porque se você resolver não trabalhar e vir bater na minha porta, eu vou dizer assim: vai trabalhar, vagabundo. Entendeu? Isso serve para mim, serve para qualquer um outro. O que eu estou dizendo aqui é que a palavra de Deus nos ensina que nós devemos ajuntar tesouro nos céus. Eu creio que nesse momento tem muitos jovens me ouvindo. Eu também já fui jovem. Hoje eu sou quase um idoso, mas eu já fui jovem. Comecei a trabalhar muito cedo, bem cedinho, com 9 anos de idade. No caso meu, não era nem por vaidade, era por necessidade mesmo, para ajudar a família e também ajudar a me sustentar, comprar as coisas que eu precisava. Mas o que eu quero dizer com os irmãos aqui, irmãos e amigos, é que nós precisamos estar atentos para não deixarmos a vaidade tomarmos conta de nossas vidas e começarmos a pensar em coisas fúteis, e que a palavra de Deus diz que a gente parte e não leva nada dessas coisas, para estar mais voltados nas coisas dos altos. Pensai nas coisas que são de cima, pensai nas coisas que são do alto. Estejamos com nossa mente voltada para as coisas de Deus. Mas para eu estar com minha mente voltada para as coisas de Deus, é necessário que eu me encha das coisas de Deus. A palavra aqui foi lida que o Espírito será o nosso Consolador. Se é o nosso Consolador, é Ele que me fará lembrar das coisas que eu necessito quando eu puder. Eu fico imaginando que agora me vem à mente pessoas que há pouco tempo atrás, confiado no emprego que acabou de adquirir, saiu e comprou um carro. Talvez não estivesse nem realmente precisando no momento, tivesse um carro da família que pudesse pegar emprestado, que tivesse liberdade para sair, mas fez isso e de repente já se viu desempregado por causa dessa crise que nós já entramos aí, e ficou desempregado e agora está com a mão na cabeça sem saber como pagar este bem que adquiriu. Muitas vezes levado pela vaidade. Nós vamos encontrar em Provérbios e em Eclesiastes muitos conselhos, principalmente conselhos para jovens. Nós vamos encontrar um, por exemplo, assim, ó, o Senhor dizendo: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. Não é eu chamei jovem. Eu escrevi a vocês, jovens. Eu estou falando com vocês, jovens, porque vocês são fortes. E vai complementar dizendo: e já venceste o maligno. Isso quer dizer que o jovem ele tem vigor.
O jovem, ele está ali com toda a sua força para dar o seu melhor para Deus. Empregue suas forças onde você possa ajuntar tesouro nos céus. Porque juntamos hoje e não sabemos se desfrutaremos amanhã. Essa é a grande questão. Isso vale para todo mundo. Todo mundo morre. Qual a família que imaginava que fosse perder seu ente querido, muitas vezes por falta de vigilância, e insistiram em sair sem necessidade? Outros buscaram de toda maneira se precaver para que nada acontecesse, mas ainda assim aconteceu e partiu. Jovem, com dinheiro, com saúde antes de adquirir esse vírus, e simplesmente partiu. E tudo aquilo que estava juntando o seu foco, os seus objetivos terrenos, onde foram parar? Ficou tudo para trás. Tudo para trás. Então é isso que nós precisamos nos entretermos nessas coisas, para entendermos de que estamos aqui hoje e que amanhã não saberemos onde estaremos. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: quando fores fazer algo, não afirme que vai fazer, mas diga assim: se o Senhor quiser, farei isto ou farei aquilo. Se o Senhor quiser, viajarei. Se o Senhor quiser, farei negócios. Se o Senhor quiser, casarei com aquela linda jovem ou com aquele lindo rapaz. Se o Senhor quiser. Porque Cristo disse: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Cristo nos deu exemplo. Então nós precisamos estar atentos. Vamos continuar aqui. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Observe, lá bem no início da palavra de Deus, lá em Gênesis, nos primeiros capítulos, nós vamos encontrar, depois de Deus ter criado o homem, ele olhou e disse: não é bom que o homem esteja só. Mulheres, vou falar para vocês agora, não? Tem algumas que gostam de dizer assim: tá vendo que o homem era insuficiente? Tá vendo que o homem dependia de uma mulher? Deus poderia ter criado um animal para fazer companhia ao homem. Deus é Deus, ele é perfeito. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: que todos os animais tinham um companheiro. Todos. Mas o homem estava sozinho. Ele não tinha com quem se relacionar. Por isso, Deus providenciou-lhe uma adjuntora, uma auxiliadora, uma ajudadora idônea para estar ao seu lado, lhe auxiliando nos momentos em que houvesse necessidade. O que eu quero dizer com isso aqui? Que desde lá do início, Deus não aprovou o homem estar sozinho. Quando eu digo o homem estar sozinho, não estou falando no gênero masculino ou feminino. Eu estou falando no ser. O ser, homem ou mulher, não deve caminhar sozinho. Por quê? Porque quando ele tiver dificuldade, ele não vai encontrar ninguém para que ele possa ajudar, para que ele possa estar ali junto. A palavra de Deus diz o seguinte: o cordão de 3 dobras é mais difícil de se romper. Até em relação, quando a palavra de Deus vai falar assim, no livro de Salmos, de que o homem, né, que enche a sua casa de filhos, ele é bem-aventurado. Coisas que nós não queremos no dia de hoje, né, devido à situação que está este mundo. Mas nossos pais, dificilmente você vai encontrar uma família, né, que tenha menos de 3 filhos. É daí para cima. Conheço famílias até com 16. Né? Mas sabemos que o dia de hoje a gente precisa ter discernimento e sabedoria para não fazermos a mesma coisa. Mas vai dizer assim, ó, que este homem, este pai com muitos filhos, quando o seu inimigo chegar à porta para lhe confrontar, vai pensar 2 vezes antes de lhe confrontar, pelo fato de ele ter muitos filhos
com ele, muitos filhos, para lhe defender. É a mesma coisa. A palavra de Deus diz, olha meu querido, não seja egoísta, não seja autossuficiente. Observe que lá no início eu vi que haveria necessidade de o homem ter uma companheira, a mulher ter um companheiro, para que ambos caminhassem juntos, pudessem dar suporte um ao outro. Observe que diz assim, ó, também se dois dormirem juntos, não tiver um agasalho, estiver sentindo frio, um se aquece no outro, mas se tiver um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Se alguém vier peitar, como se diz por aí, alguém, vem outro, ele ajuda. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa, não se quebra facilmente. Melhor é a criança pobre e sábia do que o rei velho e insensato, que não se deixa admoestar. Isso aqui é interessante, que nós precisamos tomar cuidado com algo. Tanto velhos, os mais velhos, quanto os mais jovens. Precisamos ter sabedoria. A palavra de Deus diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá liberalmente e não lança em rosto. É assim que diz a palavra de Deus. Às vezes podemos ouvir alguém, por ser mais velho, confrontar o mais jovem dizendo que sabe mais por ser mais velho. Não é o fato de você ser mais velho que você sabe mais. Você tem que mostrar que você sabe mais. É a mesma coisa também com os jovens, para ser mais específico, a geração atual. Que por essa busca de conhecimento, às vezes menosprezam a sabedoria dos antigos, que segundo as Escrituras não devem ser desprezadas, mas devem ser usadas para crescimento também. Porque essa é a vontade de Deus, que a gente busque os anciãos por experiências de vida que eles já tiveram para nos auxiliar agora na nossa caminhada, ok? Porque um sai do cárcere para reinar, enquanto o outro que nasceu em seu reino torna-se pobre. Observe o que está dizendo. Isso é muito comum nós estarmos atentos. Por exemplo, você jovem que está estudando, que está fazendo faculdade, quer fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado e por aí vai. Amém? Por isso que Deus os abençoe. Mas nunca despreze alguém, porque você não sabe amanhã onde ele vai estar. Hoje você está desprezando alguém, amanhã ele pode ser seu chefe. Amanhã você pode chegar na empresa e depender dele para crescer na empresa, para receber uma promoção. E você o desprezou lá atrás. E agora o que fazer? Aí vai ter que colocar a soberba de lado, vai ter que entrar a humildade. Para quê? Para pedir perdão. Só que perdão sincero, não é perdão com a intenção de crescer. Perdão verdadeiro, perdão sincero. Para quê? Para que assim Deus, que sonda os corações, possa dizer, Ele está sendo sincero. E assim você venha a ser perdoado pelo homem e por Deus. Então nunca menospreze o seu próximo. Visto que a palavra de Deus diz que amar a Ele é amar o próximo, ok? Aí como diz assim, ó, um sai do cárcere para reinar, um que estava preso era um Zé Ninguém, sai de lá e de repente vai reinar, encontra o outro que nasce no seu reino e de repente é desprezado, é colocado de lado. Então nós não sabemos de nada, Deus é que está no controle de todas as coisas. Precisamos fazer projeto, precisamos fazer o nosso esforço individual, precisamos, mas sempre colocando na mão de Deus, porque é Ele que sabe de todas as coisas. Vi a todos os viventes andarem debaixo do sol com a criança. Que criança? Essa criança que veio a suceder, porque essa palavra aqui vai falar a respeito de um rei velho, que não ouvia mais admoestações por se achar o tal, e agora vai falar dessa criança que vai suceder este rei. Vi a todos os viventes que andam debaixo do sol com a criança, a sucessora, que ficará no seu lugar. Estavam todos ali caminhando com esta criança. A palavra de Deus vai dizer que isso também é vaidade. Sabe por quê? É aquela questão, como se diz, vou usar uma linguagem chula, porém não proibida. Os famosos costumam se dizer por aí, os puxa-sacos, como costuma se dizer por aí numa linguagem popular.
Você só está ali com alguém porque você sabe do lugar que ele vai ocupar. Ou do lugar que ele ocupa. Meus queridos, não faça isso. Confie em Deus. Confie nos seus esforços próprios. Mostre a sua capacidade de crescer diante dos homens e diante de Deus. E coloque nas mãos de Deus, porque Ele há de entrar com providência em todas as coisas. Então, tome cuidado. Tome cuidado para você não resolver se apoiar em alguém só porque fulano tem uma posição, só porque fulano é filho de ciclano. E por aí vai, você às vezes despreza aquele seu amigo antigo. Porque você conheceu um amigo novo, que é bem colocado na sociedade, que tem uma boa posição no meio dos outros, que fala bem, que é eloquente. Irmão, se fosse uma questão de eloquência, eu não estaria aqui, visto que eu não tenho estudo, eu não tenho nem como se diz no popular aí para a linguagem dos antigos. Eu não tenho nenhum segundo grau. Mas nós precisamos confiar em Deus, porque Ele nos capacita para fazermos aquilo que Ele quer, aquilo que é da vontade dEle. Amém? E para encerrar, eu vou aqui para o último versículo, visto que nosso tempo já está acabando, e para vocês não se cansarem. Quando forem fazer a pizza, façam a pizza em casa, certo? Não saiam para comer pizza na rua. Não tem fim todo o povo que foi antes dele. Tampouco os que lhe sucederem se alegrarão dele. O que isso quer dizer? Olha, essas pessoas que estão ali com esta criança que vai suceder esse rei que está a sair, pouco caso fizeram dele. Depois que ele partir, pouco caso também farão dele, irmãos. Todo mundo cai no esquecimento. Você pode ser o melhor. Há pouco tempo tanto se falava em Lula. Hoje em dia nós não ouvimos mais falar em Lula. Vai se caindo no passado, vai se esquecendo. Então, meus queridos, ajunta tesouro nos céus. Ajunta pedrinhas na tua coroa de glória, porque é a melhor coisa que nós temos para fazer. Tampouco os que lhe sucederem se alegrarão dele. Na verdade, que também isto é vaidade e aflição de espírito. Isto é vaidade e aflição de espírito. Volto a dizer, use a sua vaidade. Não deixe de ser vaidoso, porque isso também serve para crescimento, serve para ambicionarmos algumas coisas positivas. Mas não permita que a sua vaidade lhe leve para caminhos que depois você se arrependam de ter entrado nele. Peça a Deus sabedoria. Peça a Deus porque Ele dá e Ele não lança em rosto. Isso é o que Ele quer de nós, para que sejamos bem-sucedidos, e é algo que eu gosto de dizer sempre. No dia que Ele vier nos buscar, Ele possa nos achar como obreiro aprovado. Meu querido, você que está me ouvindo nesta noite, e que ainda não abriu o coração para Jesus entrar e fazer morada na sua vida, Ele também quer lhe encontrar como obreiro, como uma obreira aprovada. Porque lá no céu, Cristo subiu, sabe para quê? Para preparar lugar. E Ele vai dizer, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele quer nos levar a todos para lá. Eu quero estar lá. Eu estou lutando para estar lá. Eu estou vigiando para estar lá. Porfiai, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que passam por ela. Fuja desse caminho, saia desse caminho, não permita que Satanás use a sua vida para confrontar a vida de outros e para lhe levar para o caminho do inferno. Apegue-se a Deus e use a sua vaidade para coisas positivas. Use a sua vaidade para fazer com que o nome do Senhor possa ser glorificado. E faça como João, que cresça Ele e que eu diminua. Amém, meus queridos? Deus abençoe a todos nesta hora. Eu vou voltar a palavra para a nossa irmã Bianca, né, responsável por essa parte devocional. E no final estaremos fazendo uma oração breve para encerrarmos, se o tempo assim nos permitir. Eu creio que permite, tem uns minutinhos ainda ali. Deus abençoe a todos. Amém. Vamos lá. Palavra abençoada, que cada irmão possa ter absorvido algo desta palavra e possa
guardá-la no coração de cada um, amém? Vamos encerrar a nossa live, o nosso culto, com mais um louvor. Neste momento, os irmãos estejam mais uma vez adorando aí nas suas casas, estejam em espírito também de oração, que o Espírito Santo possa estar habitando em cada um de nós. E louvemos neste momento. É um louvor que todo mundo conhece, então vamos louvar todos juntos. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Glorifica, ó Deus, o teu nome no meio da tua igreja, no meio daqueles que ouvem a tua palavra nesse instante, Senhor. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Muito obrigada, Pai, pelo teu grande amor por nós, Senhor. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar.
Vamos encerrar, queridos, com oração nesta hora, agradecendo a Deus por este momento que tivemos e que Deus esteja no controle de nossas vidas em tudo. Amém? Quem tem olho e está bem, feche seus olhos nessa hora e escute e ore juntamente conosco. Deus bendito, louvado, glorificado, Senhor, seja o teu nome, ó Pai, hoje e sempre. Amém. Deus bendito, nós te louvamos, Senhor, porque só tu és digno de honra, glória, louvor e adoração, Senhor. Nós te bendizemos, ó Senhor Deus, e te agradecemos pelo dia que nos concedeste, ó Pai. Te louvamos, Senhor Deus, pelo ar que respiramos. Te louvamos, ó Senhor, pelo alimento que nos concedeste no dia de hoje. Desde já também, Senhor Deus, peço por aqueles que não têm, ó Deus. Nesta hora também te peço, ó Deus, que tu, Senhor Deus, abençoe a vida de todos quanto, ó Deus, nos ouviram nesta noite, ó Deus, por meio, Senhor Deus, desta live, Senhor Deus. Amém, Aqueles, ó Deus, que ainda não abriram seu coração para o Senhor, que, ó Deus, não deixe, ó Deus, a oportunidade de passar, pois a tua palavra diz, Senhor Deus, que nós não sabemos do dia de amanhã, Senhor. Ó Pai, e, ó Deus, baseado no conhecimento da tua palavra, é que nós devemos, Senhor Deus, tomar a decisão acertada no tempo oportuno, Senhor Deus. Te peço, Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, que abençoe todo o teu povo, Senhor Deus, espalhado em toda a face da terra, Senhor Deus. Dá-nos, ó Deus, sabedoria para que nós possamos, ó Deus, lidar com as situações desta vida, Senhor Deus, de maneira tal, Senhor Deus, que tu venha, ó Deus, se alegrar, Senhor Deus, de tudo, ó Deus, quanto nós temos feito, Senhor Deus. Amém. Que a tua bênção recaia sobre nossas vidas a cada instante, mas que nós possamos, ó Deus, fazer jus, Senhor Deus, a mesma, Senhor Deus. Abençoa, ó Deus, nesta hora, Senhor Deus, este ministério, Senhor Deus, Amém. que em nome de Jesus Cristo, ele venha crescer em número e em graça, Senhor Assim Deus. seja, Senhor. Para que, ó Pai, o teu nome, Senhor Deus, seja, Senhor Deus, o primeiro, Senhor Deus, neste ministério, ó Pai. Amém. Que o Senhor esteja acima de tudo e de todos, Senhor Deus. Perdoa, Deus, as nossas falhas e ensina-nos, Senhor Deus, a viver nos seus santos e retos caminhos. Faz-nos, Senhor Deus, em nossas vidas aquilo que é do teu querer, para que em tudo o teu nome venha a ser glorificado. Para a honra, glória e louvor do teu santo nome, e no nome de Jesus Cristo é que nós te oramos hoje e sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos e fiquem em paz, meus queridos.